50, nós frequentamos a casa espírita de Passaru, lá na Guarda da Jacarepaguá. Os companheiros que fundaram a casa espírita de Passaru são egressos aqui do grupo de Itapaviana. Vocês devem conhecer, eu acabei de dizer aqui, o Gilson, o Roberto, os gêmeos, os bordarinhos, como a gente costuma carinhosamente chamá-los, são egressos aqui da casa, e de modo que a gente tem muito prazer aqui, muita alegria, atendendo o convite de vocês, para conversarmos um pouquinho sobre o tema que nos foi proposto. O tema que nos propuseram foi sobre o passe e a gente estudar as implicações dos estudos aí do passe. Já aconteceu comigo uma coisa que há muito tempo atrás aconteceu, quando eu preparava para viajar com um grupo de amigos, uma amiga de mais de idade, e a gente falava assim para ela, a gente estava se preparando para viajar, e aí a gente perguntava para ela, você se lembrou de colocar não sei o que na nossa? Lembrei de colocar. E aquela informação? Está na agenda. Não sei o que, está na agenda, está na bolsa, está na agenda, está na bolsa. Aí quando a gente estava no meio da viagem, que a gente precisou da primeira informação, é assim, pega aí a informação que a gente precisa para encontrar o hotel. Se eu esqueci a bolsa tinha ficado na origem. Então eu disse que iria trazer, preparei o estudo todo para nós fazermos com base em transparência, porque eu fui pensando trechos da obra de André Luiz, principalmente, para que nós fôssemos comentando a respeito desse tema. Então ficaria muito mais atrativo se eu pudesse projetar aqui para vocês. Eu estou botando tudo na pasta, só que eu esqueci a pasta. E aí, quando eu cheguei aqui, cadê a pasta? Infelizmente eu trouxe a cópia impressa no bolso, porque senão eu ia ter que sair tudo de memória. Então nós vamos ter aí a pasta aqui de vocês, eu vou ler esses trechos da obra de André Luiz, Emmanuel, alguma coisa de Herculano Pires, que nós fomos pensando em relação ao tema, e aí, devagarzinho, nós vamos conversando a respeito. Bem, então eu comecei falando sobre o passe, né? O que é o passe? A melhor definição que a gente poderia ter para o passe. Poderíamos ter ficado com Kardec lá no livro do Velho, mas nós preferimos ir a Emmanuel. E é uma obra que a gente cita muito, lê muito, mas estuda pouco. Pelo menos eu tenho notado isso na maior parte das pessoas com quem convivo, né? A obra O Consolador, uma obra primorosa, onde Emmanuel se propõe a responder uma série de questionamentos que são feitos a ele, assim como os espíritos responderam aos questionamentos de Kardec. Agora, no Consolador, Emmanuel responde aos questionamentos que foram feitos a ele. E no Consolador, lá na pergunta 98, ele conceitua com muita precisão o que é o passe. Diz ele assim, o passe é a transfusão de forças psíquicas entre preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários. Então vejam só, vamos devagar para nós pegarmos os detalhes do que Emmanuel fala. Transfusão de forças psíquicas. Então a transfusão de energia psíquica. Essa energia psíquica, como está dizendo Emmanuel, energias espirituais, energia, portanto, que vem do mundo espiritual, que flui dos mensageiros do Cristo, dos espíritos, para os doadores e beneficiários. Os doadores, aqueles que estão na condição de passista, e os beneficiários, aqueles que estão na condição de pacientes, que estão recebendo o passe. Então, o passe, na visão de Emmanuel, ele virá sempre dos mensageiros espirituais, passará por nós, médicos passistas, e chegará aos pacientes. É claro, para que isso aconteça, é necessário que haja uma sintonia. E nós, através do pensamento, nós médicos, através do pensamento, saibamos sintonizar com os amigos espirituais, para que eles possam se valer de nós como instrumento. Nós precisamos ter em mente que em todo
processo mediúnico, né, é importante que nós estejamos participando dele com o nosso pensamento. Se nós estivermos distanciados, nós vamos aplicar o passe apenas abanando as mãos, né, como muita gente faz, sobre a pessoa que está recebendo o passe, sem nos determos no que estamos fazendo, sem buscarmos a sintonia com a espiritualidade, a fim de que possamos ser os instrumentos dela para o auxílio daquele companheiro que estaria recebendo o passe, nós podemos estar apenas abanando o companheiro que está ali na condição de paciente. Então, é importante que a gente desde já comece a perceber a importância do pensamento médico no momento do passe. Né? Então, nós temos que estar ali ligados no que estamos fazendo. É necessário que a gente faça um preparo para isso. Não é ficarmos pensando, o Flamengo está jogando, a seleção do Brasil, né? Completamente distanciado daquilo que estamos fazendo. Nosso pensamento tem que estar ali. Nós não temos que estar apenas no corpo presente. Temos que estar realmente envolvidos naquele processo. O Emmanuel continua. Assim como a transfusão do sangue representa uma renovação de forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença que os recursos orgânicos são retirados do reservatório limitado e os elementos psíquicos são do reservatório limitado das forças espirituais. Transfusão de sangue é reservatório limitado, é a bolsa de sangue. Então, a bolsa de sangue é a medida da quantidade de sangue que a pessoa vai receber na transfusão. No passe, não. A medida é a necessidade que a pessoa tem de receber essa transfusão de energia psíquica. É naturalmente a necessidade da pessoa e a possibilidade, né, daquele que está servindo de intermediário fazer com que essa transfusão se opere, essa transfusão psíquica. Então, esse é o pensamento de Emmanuel. André Luiz é mais simples. André diz assim: o passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Quer dizer, mais simples nas palavras, mas tão profundo quanto Emmanuel o conteúdo. Está no domínio da mediunidade do capítulo 17. Então, meus irmãos, o passe, ele depende, né, dessa nossa participação efetiva no momento em que nós estamos aplicando. Nós não podemos ficar ali alheios ao que estamos fazendo, pensando em outra coisa. Novela, ou então um filme que eu gostaria de ver, uma preocupação familiar, uma preocupação. Isso certamente interferirá na eficácia do passe que nós estamos aplicando. Bem, o segundo ponto que a gente aborda, então, depois do conceito, diz respeito aos fluidos. O fluido é o agente terapêutico, né? É através dos fluidos que nós vamos conseguir aplicar o passe. Essas forças psíquicas que são transmitidas, esse é o termo moderno, né? Na época de Kardec designava essas forças psíquicas de fluidos, né? Os fluidos era aquilo que não podia ser mensurado no estado físico, gasoso ou líquido, mas que existia. Né? As energias psíquicas estão dentro dessa classificação, ou desse sinônimo para fluido do dia de hoje. Aliás, a maior parte dos autores prefere designar o melhor sinônimo para fluido do dia de hoje a palavra energia. Né? Então é isso. Fluido é uma transfusão de energia. O passe é uma transfusão de energia, é uma transfusão de fluidos. Então, Allan Kardec diz assim: na cura, o princípio é sempre o mesmo, o fluido, ou seja, a energia psíquica, a desempenhar o papel do agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Então, o agente transmissor, né, daquela nossa energia positiva, é o que nós chamamos de fluido. Está na Gênesis, no capítulo 14, do 32. Nós só vamos pesquisar, onde é que nós vamos encontrar fluidos, né? Onde
estarão presentes esses fluidos que nós vamos transmitir para as pessoas. E nós constatamos que os fluidos estão presentes na própria natureza, no meio ambiente e nos espíritos, através dos espíritos e das pessoas. Vamos ver isso aí então. Vamos começar aqui pelo meio ambiente. Nós encontramos fluidos no nosso ambiente. Isso também vem Kardec, lá no capítulo 14 da Gênesis, diz assim: do mesmo modo que há radiações sonoras, harmoniosas ou dissonantes, também há pensamentos harmônicos ou discordantes. Se o conjunto é harmonioso, agradável, é a impressão, agradável é a impressão. Penosa se aquele discordante. Vou repetir que acho que eu meio confuso, né? Se o conjunto é harmonioso, agradável é a impressão. Penosa se aquele discordante. Tal a causa da satisfação se experimenta numa reunião simpática, animada de pensamentos bons e benévolos. Envolve-o uma como salubre atmosfera moral, onde se respira à vontade, sai-se reconfortado dali, o que impregnada de salutares eflúvios fluídicos. Eflúvios são as emanações do espírito, né? Também está na Gênesis, lá no capítulo 14 de 19. Aliás, a Gênesis, para estudar os fluidos, ainda é o livro recomendado. O capítulo 14 é todo sobre fluidos. Ele é a chave para a compreensão de todos aqueles fenômenos que são estudados na Gênesis. A gente fala assim, o nome do livro é a Gênesis, mas o nome do livro correto é a Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, antes de iniciar a explicação dos milagres, Kardec faz um estudo profundo sobre os fluidos, para que a gente possa compreender depois os milagres, a explicação dos milagres. Então vejam que ele está dizendo que existem fluidos no nosso meio ambiente, né? E a existência desses fluidos é que vão fazer com que nós tenhamos uma sensação boa ou uma sensação desagradável, tá? Então, se nós temos um ambiente como este da casa espírita, onde todos nós procuramos impregnar o ambiente de bons pensamentos, pensamentos construtivos, vontade de ajudar ao próximo, é evidente que os fluidos aqui nesse local, as emanações fluídicas, elas vão ser positivas. E só de nós entrarmos aqui a gente já se sente bem, né? Ainda que a gente chegue com, vamos dizer assim, com os nossos fluidos um pouco pesados, resultantes da nossa vida material, os problemas que enfrentamos, quando a gente chega na casa espírita, é como se a gente, de repente, sentisse um novo ambiente, a gente se sente bem. Essa é uma das razões porque a gente vem à casa espírita. Tá? É um momento que a gente tem para nos reabastecermos dessas energias tão importantes para o nosso equilíbrio. E quando nós chegamos aqui, sintonizamos com este ambiente, com os bons espíritos que estão aqui presentes, nós deixamos lá fora todos aqueles companheiros que querem se aproveitar das nossas invigilâncias. Agora, é claro que a gente tem que sair daqui dessa sensação boa, com os nossos pensamentos elevados, mas deixa lá fora. Se chegar lá fora, começarmos a sintonizar com os irmãozinhos, vamos chegar em casa já com todos eles nos acompanhando, com todas as perturbações nos traziam, quando nós trazíamos para chegando aqui. Então é importante que a gente saiba disso, né? Esses fluidos que existem no ambiente, eles são contamináveis também pelos nossos pensamentos. O pensamento é o nosso meio. Se todos nós resolvemos pensar coisas más, coisas ruins, vibrarmos de repente ódio, insatisfação, revolta, nós vamos impregnar o ambiente. É por isso que em algumas reuniões, não naturalmente dentro da casa espírita, mas suponhamos uma reunião de condomínio, né? Onde muitas vezes a gente
diverge das opiniões dos outros notórios, pode acontecer isso. Se nós não tivermos muita vigilância, a gente entra na sintonia ali uns dos outros, né? Que nem sempre é uma sintonia boa, e aí aquela reunião se torna uma reunião pesada, arrastada, uma reunião sofrida. Isso pode acontecer em qualquer reunião, não é só reunião do domingo, reunião do nosso trabalho, né? Em qualquer lugar. Nós temos que estar atentos por isso. Existem fluidos mudando no meio ambiente, eles são contaminados pelo nosso pensamento. Existem fluidos na natureza também. Aí eu trouxe aqui uma passagem do livro Nosso Lar, né? Nosso Lar foi tão falado aí no ano passado, o filme, mas o filme não mostrou essa passagem. É uma passagemzinha lá no final do filme, quando o André Luiz vai visitar a sua família. Bom, a passagem da visita à família existe, mas os detalhes da recuperação do novo marido da sua ex-mulher, da Zélia, né, mulher do André Luiz, não são mostrados no filme. Como recordar rapidamente, André Luiz estava ansioso para ver sua família. E ele vai então, junto com um grupo de companheiros, até a crosta, né? Bem até a crosta, melhor dizendo. E aí tem a oportunidade de visitar a sua família, a sua mulher e seus filhos. Ele achava que ainda estavam naquele estado de tristeza, porque ele havia partido, e naturalmente, assim como ele estava saudoso, ele admitia que os familiares também estivessem. E qual é a surpresa dele quando chega lá e já encontra a mulher casada com outro homem, né? Os filhos, né? Completamente alheios, apenas uma menina ainda sintonizava, ainda sentia saudade dele. E aí ele fica muito chateado, revoltado naquele primeiro momento, quando constata que aquele seu sucessor, junto ao lei patrimonial, estava doente, pelo que o livro fala, a época que foi escrito, provavelmente com uma pneumonia dupla, né, que era uma doença que levava à morte naquela época. Ele fica revoltado. Ele quer que o sujeito morra logo uma vez, né? Uma reação típica nossa, humanos, né, envolvidos pela vida material. Mas aí ele já tinha passado muito tempo no nosso lar, né? Ele já estava bem modificado. E aí a razão começa a falar junto com a emoção. Ele resolve ajudar aquele companheiro da sua mulher, da sua ex-mulher, o Ernesto, né? E aí ele faz uma oração, e nessa oração aparece uma enfermeira, Narcisa. Quem leu o livro, né, vai se lembrar, acho que ela aparece no filme também, né? Mas não nesse pedaço aí. A Narcisa é uma pessoa boníssima, né? É uma enfermeira lá em nosso lado. E aí a Narcisa aparece e diz para ele assim: não, eles vão manipular substâncias com emanação do eucalipto da mangueira para fazer o remédio. Ela diz assim: vamos à natureza. Não só o homem pode receber fluidos genitivos. As forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que se subdividem, disse ela. Aí é lição. Nós temos fluidos, portanto, emanando da própria natureza. E com base nesses fluidos, né, que André Luiz então consegue, como diz o nome, fluidificar a água que estava sendo ministrada para o Ernesto, e o Ernesto, em uma noite, se recupera. Né? Então é isso. Vou colocar aqui no quadro para nós não perder. É um conceito, né? Segundo ponto que a gente coloca, os fluidos, então são encontráveis dos fluidos meio ambiente, na natureza e
desencarnados e os encarnados, né? Espíritos e médicos. Kardec fala isso também, ó. O livro Obras Postas diz assim: o que tem mais fluido serve para o que tem menos. Quer dizer, todos nós possuímos fluidos, né? Possuímos energia. E nós, no momento passe, nós transmitimos a nossa energia também para aquele que é paciente. Mas agora você acabou de falar que o Emmanuel disse que é uma transfusão de energia psíquica. Sim, mas uma transfusão de energia psíquica com a nossa participação também, tá? Na época de Kardec, classificaram, os fluidos, os passos foram classificados em 3 tipos, né? Se nós recordamos bem, nós tínhamos os passes magnéticos, os passes espirituais e os passes místicos. Todo mundo já deve ter ouvido falar nesses 3 tipos de passe. Kardec, antes de ser espírita, quem estudar um pouquinho a biografia de Kardec, vai constatar isso. Ele estudou o que na época se chamava de magnetismo animal, né? Magnetismo animal é uma forma de utilização dos fluidos, né? É o que nós chamaríamos hoje de passe, mas que na época era estudado antes da doutrina espírita por um cientista, por um médico alemão chamado Mesmer, Franz Anton Mesmer. E essa prática de transfusão de fluidos feita pelo Mesmer era chamada de mesmerismo, tá? E como nessa época a ciência estava em franca evolução, assim como existia o magnetismo estava em estudo, o magnetismo mineral estava sendo estudado, as pessoas começaram a dizer então que os estudos de Mesmer eram chamados de magnetismo também, só que o magnetismo animal. E o Mesmer então esboçou com aqueles que o seguiram uma série de ensinamentos de como esse magnetismo animal deveria ser aplicado. O que o Mesmer não sabia ainda, porque ainda não havia surgido o espiritismo, é que também havia uma grande participação dos espíritos naquela forma de restabelecer a saúde das pessoas, né? A vida do Mesmer é muito interessante e eu recomendaria para quem quisesse conhecer um pouco mais do assunto a leitura de um livro do Paulo Henrique Figueiredo, né? Ele editou uns 2 ou 3 anos atrás, resgatando a obra do Mesmer. Ele traduziu os 3 livros que o Mesmer escreveu e fez uma biografia do Mesmer. E nessa biografia ele conta que o Mesmer começou a perceber a possibilidade de recuperar a saúde das pessoas através da imposição das mãos durante uma das guerras da Europa naquela época. Ele percebia que muitas vezes o ferido estava com um ferimento que parecia não ter cura e que ele, na ânsia de ajudar, ele impunha as mãos sobre a pessoa ferida e a pessoa ferida muitas vezes se recuperava. E dessa forma muitas pessoas se curaram pela simples imposição das mãos. E o Mesmer se tornou famoso. Uma pessoa procurada pelas pessoas, pelos mais influentes cidadãos da época, para receber alívio para as suas dores e sofrimentos. E Kardec, antes de se tornar espírita, ele estudava o magnetismo animal. Vocês pegarem aí a revista espírita e toda a obra do Kardec, vocês vão ter referência da expressão magnetismo. Mas que magnetismo Kardec a todo instante refere? A esse magnetismo lá, vamos dizer assim, apresentado pelo Mesmer, né? E só que o Mesmer não sabia da influência do espírito. Então, quando Kardec faz
a classificação dos passes em passes magnéticos, seriam esses passes que decorreriam apenas da nossa energia, sem a participação dos espíritos. Passe espiritual seria aquele passe feito sem o concurso do médium ali ao lado do paciente. Mas seria aqueles passos que algumas vezes a casa espírita é obrigada a aplicar por insuficiência de médiums pacíficos, né? Quer dizer, seriam os passes feitos através da prece. No ambiente, os espíritos estariam beneficiando a todos. Mas o avanço dos estudos mostraram que esses dois tipos de passos estavam sempre interligados. Por isso Emmanuel já vem e atualiza. Quando diz que é uma transfusão de energias psíquicas, mas com a participação do médico e do paciente, todo mundo, né? O paciente também tem que estar ligado no que está recebendo ali, ele tem que estar pronto para receber o benefício. Então é isso, né? Então nós vamos encontrar nos espíritos, no mundo espiritual, portanto, os espíritos vão ter seus fluidos, e nós, médiuns, todos nós, porque todos somos médiuns, também vamos encontrar, vamos ter conosco, vamos ter em nós as nossas próprias energias. Isso explica porque muitas vezes nos aproximamos de uma pessoa e essa pessoa nos transmite ou uma sensação boa ou uma sensação ruim. Pode ser em decorrência dos fluidos que ela tem ou que nós temos. Os fluidos sejam aí divergentes, então nós sentimos uma sensação ruim, uma sensação boa. Quando Chico Xavier estava encarnado, aqueles que o visitavam podiam testemunhar aquela aura de paz ao seu redor, né? Aquela tranquilidade. Mas ele tem uma pessoa muito boa junto de nós. É como se nós fôssemos contaminados por aquela energia que essa pessoa é capaz de cambiar. Isso porque todos nós então somos portadores. Então está aí, meu irmão. Os fluidos são presentes no meio ambiente, na natureza e em todos nós, encarnados ou desencarnados. E nós, com o nosso pensamento, nós vamos portanto contaminar o meio ambiente e podemos influenciar-nos uns aos outros. Na questão 70 do livro dos Espíritos, tem uma nota de Kardec que fala assim: ó, o fluido vital se transfere de um indivíduo a outro. Aquele que tiver em maior porção pode dar a um que tenha de menos. Em certos casos, prolongar a vida presta de riqueza. É uma nota de Kardec, a questão 70. Ora, Kardec está servindo daqui, está servindo ao passe, né? Ao fluido vital. Então todos nós temos energia vital e nós podemos transmitir essa energia vital para as pessoas que estejam necessitando. Isso pode fazer com que essa pessoa prolongue a sua estada entre nós, pode também, né, até levá-la à cura. Né? Mas, volto a dizer, o estado em que hoje a nossa doutrina se encontra é pacífico, que toda a atuação que nós fazemos hoje, ela é espaldada pelo mundo espiritual em termos de aplicação de coisas. Então é isso. A classificação dos passes, a gente acabou de falar, né? Passe espiritual, passe magnético, passe místico, né? Ou mediúnico. Kardec diz assim, ó, a ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Pelo fluido magnetizador, pelo fluido dos espíritos atuantes intermediários subencarnados e pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador. Lá na Gênesis, lá no capítulo 14 ainda do item 32. Até aqui está tranquilo, né, pessoal?
está falando, né? Agora, existem técnicas de aplicar o passe, né? Passes longitudinais, passes rotatórios. Por que nós devemos utilizar essas técnicas? Vamos pesquisar na obra de André Luiz, vamos pesquisar em Kardec. Kardec não fala nada disso, né? Vamos pesquisar na obra de André Luiz sobre essas técnicas. Por que temos que colocar uma técnica ou outra? Quando a gente começa a pesquisar, a gente começa a ficar confuso. O André Luiz, por exemplo, em relação a essas técnicas, eu peguei aqui 3 exemplos de André Luiz, só 3 aqui para a gente discutir juntos aqui. Um no livro Obreiro da Vida Eterna, um no livro Mundo Maior e outro no livro Dicionário da Luz. No livro Obreiro da Vida Eterna, eu tirei esse trechinho assim: atendendo-lhe a ordem, segurei a fronte do agonizante, ao passo que ele, Jerônimo, o André Luiz estava com o outro espírito, Jerônimo, prestando assistência a uma pessoa que estava necessitando de auxílio. Ao passo que ele, Jerônimo, lhe aplicava passes longitudinais, preparando para o desenlace. Então, passes longitudinais, preparando para o desenlace. Obreiro da Vida Eterna, capítulo 18. Outro livro que fala sobre passos longitudinais. Demorou-se minutos longos administrando-lhe forças ao redor dos vasos mais importantes e em seguida desenvolveu passos longitudinais destinados à quietação dos nervos. Ante a minha admiração natural, o Calderaro estudou-se. Preparamos acesso à trombose pela calcificação de certas veias. A desencarnação chegará suavemente dentro de alguns dias. Passos longitudinais, mas com uma outra finalidade. No primeiro caso, a finalidade do passo longitudinal era uma preparação para o desenlace, para o desencarne. No segundo caso, era para a quietação dos nervos. Então, passos longitudinais com 2 finalidades diferentes. Está no Mundo Maior, no capítulo 12. Terceiro caso, passo longitudinal do livro Dicionário da Luz. Anacleto continuou de pé e aplicou-lhe um passo longitudinal sobre a cabeça, partindo do contato simples e descendo a mão vagarosamente até a região do fígado. E o auxiliador tocava com a extremidade dos dedos irradiantes. O auxiliador era o médico, né? Surpreendido, observei que a nuvem escura se fizera opaca, desfazendo-se pouco a pouco sob o fluxo vigoroso do magnetizador e missão de auxílio. O fígado voltou à normalidade. 3 situações em que foram aplicados passos longitudinais. 3 situações com finalidades diferentes. Numa situação, passo longitudinal para o desencarne, preparando para o desencarne. Segunda situação, passo longitudinal para acalmar a pessoa, acalmar os nervos. Terceira situação, passo longitudinal para recuperar o fígado da pessoa doente. E aí? Como é que nós ficamos nessa situação? Quando é que nós, encarnados, temos que aplicar passo longitudinal? Tá? E se tivermos outros tipos de passos, né? Não são aqueles longitudinais. Em A Terra e o Céu, no capítulo 30, vemos Clarencio aplicando passes magnéticos de longo curso. Missionários da Luz, quando está sendo preparado lá o reencarne do Segismundo, são feitas operações magnéticas, quer dizer, passes para reduzir o corpo perispirítico do Segismundo, quer dizer, ser miniaturizado novamente para poder reencarnar. Missionário da Luz, capítulo 19, vamos ver a aplicação de passes rotatórios. E aí, meus irmãos? Como é que ficamos nós, médios passistas, diante dessas técnicas? O Herculano Pires tem a melhor saída para essa questão. O Herculano Pires
todos devem saber, um estudioso da doutrina espírita, um filósofo, pesquisador, educador, um homem, portanto, de divulgar cultura e de muito conhecimento científico e doutrinário. O Herculano Pires, o livro dele, A Obsessão Passa a Doutrinação, é um livro fininho, mas de conteúdo primoroso. Lá no capítulo 3, na segunda parte, né? A obsessão, primeira parte, o passe, segunda parte. Então, no capítulo 3 da segunda parte, que fala sobre o passe, ele diz assim: a técnica do passe não pertence a nós, mas exclusivamente aos espíritos superiores. Só eles conhecem a situação do paciente, as possibilidades de ajudá-lo no passe de seus compromissos nas provas, a natureza dos fluidos que o paciente necessita e assim por diante. Os médiums vivem a vida terrena e estão condicionados na encarnação que merecem e de que necessitam. Nada sabem sobre a natureza dos fluidos, da maneira apropriada de eficaz e aplicá-los, os efeitos diversos que eles podem causar. Então, o que nós temos que fazer é ter boa vontade, procurar transmitir o melhor de nós na aplicação do passe, e ficarmos tensos durante a aplicação do passe. Será que eu tenho que aplicar longitudinal, rotatório? Como é que deve ser o passe que eu tenho que aplicar? Isso gera uma insegurança, e aquela transfusão de energia, que deveria ser uma coisa tranquila, deveria ser uma coisa confiante das duas partes, do médium e do paciente, acaba se transformando numa insegurança. Então, o melhor caminho é fazermos a imposição das mãos, como Jesus fazia, ou, se preferirmos, leves movimentos de acordo com a nossa intuição, por uma ou outra parte do corpo, que a intuição nos diga que o companheiro seja mais necessitado, mas sem esta necessidade de aplicar o passe de uma forma condicionada, né, anteriormente. O passe é espontaneidade. Então, essa visão que nos passa aqui o nosso Herculano e que a nossa pesquisa nos apontou. Tá? Devemos então aplicar o passe considerando que isso aqui quem fala é o ex-frequentador da casa, João Carlos Cunha, que falava isso. Ele diz assim: ó, o médium fluido circula primeiramente pela cabeça para depois escorrer pelas mãos. No trabalho de passe, os que estão sempre presentes, transferindo fluidos e nos intuindo. E o médium, com a sua visão comum, não tem, como os espíritos, acesso ao funcionamento orgânico do grupo. Tá? Então é isso. Temos que ser espontâneos na aplicação do passe. A questão 99 do Consolador, o Emmanuel também fala a esse respeito. Ele diz assim: ó, o passe poderá obedecer à fórmula que forneça a maior percentagem de confiança, não só a quem o dá, como a quem o recebe. Devemos esclarecer todavia que o passe é a transmissão de força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Então fiquemos à vontade na aplicação do passe. É isso que Emmanuel nos diz. No livro Caminho, Verdade e Vida, ele complementa: não importa a fórmula exterior, cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser administrado. E o André Luiz confirma tudo isso fechando: a transmissão do passe dispensa qualquer recurso espetacular. Então, meus irmãos, os espíritos aí, todos eles são unânimes em nos dizer que não devemos ficar preocupados com a técnica que vamos aplicar. Devemos sim nos preocupar conosco, com a nossa capacidade, nosso preparo, a nossa oração para nos prepararmos para aplicar o passe, a nossa vontade de ajudar aquele doente, aquela pessoa que está diante de nós. Isso é muito mais importante do que a fé. Então é isso. Podemos fazer pela posição das mãos ou pela movimentação das mãos ao longo do corpo do paciente, mas sem tocar o paciente com frisa, Emmanuel e com frisa da luz.
Chegou até que lá, só para me Então, o que é importante para que o médium faça um bom trabalho que faça, né? O André Luiz, os domínios da mediunidade, ele fala assim: a primeira coisa que é importante é a assiduidade. Olha o que o André Luiz fala: os trabalhadores espirituais nas tarefas do passe da casa espírita assumem sua responsabilidade com seriedade e são devidamente fichados, assim como ocorre a médicos e enfermeiros no hospital terrestre comum. Nós, médiuns passistas, somos devidamente fichados, carteira assinada, né? Então, a espiritualidade assinou nossa carteira. Faltou o compromisso, falta a justificativa. Vai acabar levando uma justa causa, se faltar muito, sem justificativa, né? Lá na casa do Espírito diz: todos nós, o senhor Espírito assinou a carteira de todo mundo. Aqui é Fabiano, assinou a carteira de todo mundo, né? Então é isso. Assiduidade. Eu não vou, não estou me sentindo bem. Está rompendo o primeiro compromisso. Não tem muito médico lá, não. Para quê? Por que você tem? Então, a espiritualidade está aguardando aqui. É a mesma regra para a reunião mediúnica. A reunião mediúnica, a gente só comparece e se diz pronto para a reunião mediúnica, nem tem condições de assumir a responsabilidade. A pessoa que vem para a reunião mediúnica com curiosidade está atrapalhando o grupo onde ela se situou. Tá? E a reunião mediúnica, cada integrante da reunião mediúnica é como se fosse um órgão do corpo. Então nós temos que estar presentes. E só temos autorização para não estar presentes, segundo o livro de obsessão lá do André Luiz, em duas situações: por motivo de saúde e em caso de trabalho, né? Compromisso de trabalho. Os estudos também não querem que nós tenhamos empregados, né? Agora, se nós sabemos que trabalhamos naquele horário, não vamos entrar no reunião mediúnica naquele horário. Se eu trabalho à noite, eu não vou assumir um compromisso de reunião mediúnica à noite, nem tampouco de passe, porque eu não vou conseguir honrar o compromisso que eu assumi voluntariamente. Só vai trazer prejuízo para mim e para os companheiros que se esforçam lá para levar o trabalho à frente. Então é isso. Assiduidade. Está lá no livro dos Domínios da Mediunidade, capítulo 17. Vai lá conferir, pessoal. Outra coisa, horário dos Domínios da Mediunidade também, capítulo 5. André Luiz fala da pontualidade. Ele diz assim: faltavam apenas 2 minutos para as 20 horas, quando o dirigente espiritual mais responsável deu entrada no pequeno recinto. O dirigente mais responsável, que ia dirigir a reunião, entrou no recinto faltando 2 minutos para iniciar a reunião. Bom, nesse plano do Rio de Janeiro, a gente até às vezes justifica, né? Hoje para chegar atrasado, sair de casa com 50 minutos para chegar aqui, uma viagem eu faço em 20. Levei 50 minutos, não, levei 40 minutos para chegar aqui, entendeu? Acho que foi 45, eu cheguei com 5 minutos para tolerância. Não, mas isso acontece uma vez, né? A gente tem que fazer disso um hábito, é complicado. É isso que o André Luiz está chamando a atenção aqui. Ainda mais como dirigente da reunião. Sobre isso, no livro Conduta Espírita, capítulo 11, ele recomenda: entrar pontualmente no tempo espírita para tomar parte das reuniões, sem provocar alarido ou perturbações. O tempo é local previamente escolhido para contato com as forças superiores, né? Então, é isso. Chegarmos tranquilos, quietinhos, sentados, né? Vai chegar, oi pessoal, cheguei
E aí, falar com daqui, falar com o cara lá atrás, isso aí. Os Espíritos não aprovam isso não. Não estou dizendo que aconteça na casa não, hein, pessoal? Tá? Estou só falando em tese. Os Espíritos falam. Disciplina é a aula de ciência, de lá no Conduto Espírita, capítulo 25. Também nosso irmão André Luiz. Terceiro ponto importante aí para nós é a experiência. Quando nos colocamos com boa vontade, unidade de serviço do bem, a experiência é questão natural. A gente não deve pretestar que não tem experiência para ficar fácil. Aos poucos a gente vai adquirindo a experiência necessária, mas nós temos a boa vontade, que é o principal. Né? Olha o que o André Luiz fala lá no Mundo Espírita. Quando possível, plasmar as resoluções do bem no momento em que surjam, em vez de, posteriormente, o campo da experiência pode modificar-se inteiramente. Ajuda menos quem está de certo. Quer dizer, vai ficar deixando para depois a oportunidade de trabalhar, a oportunidade de servir, por exemplo, no passo, pretestar pouca experiência. Nós estamos na casa espírita, estamos com o propósito de servirmos. Tá? Já chegamos hoje à conclusão de que não nos basta apenas estudar, nós temos que praticar aquilo que estudamos. Esta é a grande dificuldade. Colocar em prática a teoria que nós recebemos na casa espírita. Mas é na própria casa espírita que a gente coloca em prática essa teoria, nos colocando disponíveis para as diversas tarefas que a casa nos apresenta. Tem gente que muitas vezes está cansado de frequentar a casa espírita e a gente pergunta para ele: você é espírita? Não, não sou espírita, eu estou tentando ser espírita. Não sei quando ele vai conseguir ser. Será que em outra encarnação? Vai precisar de outra encarnação para se dizer espírita? Kardec disse que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em dominar suas más inclinações. Ora, se nós estamos mudando o nosso comportamento, estamos nos esforçando para chegar ao ideal que está lá no Evangelho, né? O homem de bem está lá no Evangelho. Acho que este é o objetivo da maior parte, ou quiçá de todos nós. Nós estamos nesse objetivo. Por quê? Vamos ter medo de dizer que somos espíritas? Nós somos espíritas. O espírito não é perfeito. Né? Nem no colégio apostólico de Jesus, os espíritos que estavam lá junto dele eram perfeitos. Então, não faz nós. Meus irmãos, vamos arregaçar as mangas e aproveitar a oportunidade. Tá? Porque senão o tempo passa, daqui a pouco a gente está aí na casa dos 70, 80, né? Que está subindo a expectativa de vida. Daqui a pouco a gente está na casa dos 80, e aí a gente vai ser, puxa, eu podia ter feito isso, aquilo, outro. E aí, mas com 80 ainda dá para fazer. Né? Vamos começar agora. Melhor começar nessa e deixar para próxima. Bom, segurança. Não há o que temer, é o que diz lá o nosso André Luiz, né? Se os nossos propósitos são honestos, e se a nossa vontade sincera é servir por Jesus, não há o que temer. Na conduta espírita ele complementa assim, ó: acostumar-se a não confundir preguiça ou timidez com humildade. Da vez também ele dá umas puxadas nas nossas orelhas legais, né? Então, não confundir preguiça ou timidez com humildade, abraçando os encargos que lhe couberem com os assombros de valor. O Emmanuel arremata com concisão assim, ó: alegar imperfeição para não trabalhar é preguiça. Né? Então, meus irmãos, já temos mais 2 minutinhos, né? Tem mais aqui a responsabilidade, o equilíbrio no campo das emoções
Responsabilidade é a decorrência daquele primeiro caminho lá da seguridade, né? Equilíbrio no campo das emoções. Quer dizer, vem para casa espírita, antes de vir para casa espírita, arruma um barraco ali na rua com o motorista do outro carro. Né? Chega aqui para dar passe, atrasado. Né? Complicado. Faz parte da responsabilidade também. Mágoa excessiva, paixão desvairada, isso também prejudica. O jeito fica aí o tempo todo, ressentido, magoado. Às vezes coisa da nossa cabeça. Paixão desvairada. Tudo isso, André Luiz sintetiza dizendo, são barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Cuidados com a alimentação. Ele aqui vai falar de tipo de alimentação, não está falando de carne, não está falando de vegetais, de alimentação que não tenha hoje agrotóxico, nada disso. Ele está querendo falar da alimentação pesada, comer demais. Né? É claro que a gente sabe, se a gente vai realizar um trabalho de ritual na casa, a gente deve se abster daquele tipo de alimentação, como ele diz aqui, ó, que produz odores fétidos através dos poros. A gente pode não sentir, mas se a gente ingere carne, o nosso suor vai ter o cheiro da carne. Né? Isso acontece, né, com alguns alimentos, não é só com a carne. Eu acho que se a gente comer alho, demasia, cebola, esses alimentos que tem assim um aroma mais intenso, né? Quando nós suarmos, a gente acaba. Então, isso é que ele está dizendo. E o excesso de alimentação, que ele condena. Nós estamos vendo o cenário da luz. Não sei. Fala também do álcool, dos tóxicos, mas isso aqui, médico sabe que não deve. Não deve ingerir álcool, não deve fumar, qualquer tipo de tóxico para o nosso organismo. Tudo isso impregna os nossos fluidos e dificulta a transmissão que nós queremos fazer da nossa energia psíquica. Então, meus irmãos, é isso. Né? Teria ficado mais atraente se eu não tivesse trazido o pendrive aí para a gente colocar o pessoal. Mas fica com o modo que eu quero agora. Né? Eu agradeço muito aí a atenção de vocês, o carinho de receberem, os fluidos positivos que emanaram para mim. Né? Porque às vezes o orador chega aqui também, aí o orador está falando, sempre com uma dificuldade na hora de falar, às vezes é a própria existência, assim. E por algum motivo uma palavra que foi disse, qualquer coisa, e aí as coisas começam a ter dificuldade para colocar o final de vocês. Não, eu não tive dificuldade alguma, sinal de que vocês mandaram boas vibrações aí para mim. E eu agradeço aí o carinho de vocês e sempre convidado para estarem aqui. O Senhor Jesus nos ajude a aproveitar esta oportunidade da nossa encarnação, esta oportunidade de sermos espíritos, e que possamos realmente usar o nosso tempo disponível para fazer o bem. Eu falo isso principalmente para mim. Ainda estou, ainda faltam 6 anos para aposentar, como todo aquele que trabalha, encorajando por pretexto para fazer mais do que faço. Não façam como eu. Tá? Aproveite todo o tempo, inclusive. Eu estou aproveitando todo o meu tempo, mas eu gostaria de aproveitar mais. Confesso a você. Tá? Então é isso. A gente possa se encontrar depois do dia lá no mundo espiritual, não hoje não. Pessoal, ainda não morreu, tem medo de morrer. Tá? Não se preocupe que não é hoje, não. Um dia que possamos nos encontrar e todos nos cumprimentarmos por termos aproveitado bem essa encarnação. Senhor Jesus nos abençoe.